Olá, amigos. Estamos no ar, mais uma vez, aqui com o Despertar à Luz do Conhecimento, pela nossa TV, onde temos a imensa satisfação, em mais uma semana, de trazer novos temas espíritas para discussão, com temas sempre do bem, para que você possa refletir e espalhar essa ideia do bem. Aqui pela nossa TV, na TCM, no canal 15, também no canal 16.6 e no 24, na BrisaNet, no canal 176, na Telecab, no canal 94, também no aplicativo da nossa TV para Android e iOS, e também no YouTube, nossaTVaovivo.com.br. É com imensa satisfação que no programa de hoje a gente traz o nome Antônio Saturnino Nogueira, mas no meio espírita conhecido como Saturnino, que a gente desde já agradece pela imensa satisfação. E o detalhe que Saturnino, além de ser convidado hoje, é o nosso produtor, porque participa decisivamente e diretamente de todos os programas Despertar à Luz do Conhecimento, desde já por essa imensa satisfação que você dá, não só hoje por nos brindar com um tema que a gente vai falar daqui a pouco, mas também por essa colaboração direta com o Despertar à Luz do Conhecimento. Muito obrigado, Saturnino. Eu que agradeço a oportunidade para a gente estar falando mais um pouco sobre a doutrina espírita, fazendo a divulgação dessa doutrina, que tem muitos aspectos interessantes e que muitas vezes desconhecido, né? É uma grande oportunidade e a satisfação é toda minha estar aqui com o seu programa. Saturnino, hoje a gente vai falar de um tema que é realmente muito interessante e que as pessoas, de um modo geral, também têm muito interesse em saber. A gente já falou ao longo desses últimos programas, né, sobre terapêutica, sobre sofrimento, sobre o que é espiritismo, sobre reencarnação, mas no programa de hoje a gente vai estar falando sobre mediunidade. Para iniciar essa pergunta que é clássica, mas ao mesmo tempo que também pode ser muito esclarecedora, inclusive para quem não é espírita. O que é mediunidade? Quando a gente fala em mediunidade, a gente está falando que a pessoa serve de meio de comunicação entre esse mundo material que nós estamos vivendo e o mundo espiritual. Para muitas pessoas, pode até parecer estranho, mas não temos como negar a existência do mundo espiritual, já que todas as religiões, se você for observar, ela admite a continuidade da vida. Vai ter religiões que vai dizer que foi morar com o pai, outra vai dizer que foi descansar, e o espiritismo vai falar que eles continuam vivos e que está interagindo com o meio. Então, essa pessoa que serve de intermédio, de contato, ele é chamado de médium. E dentro, de um modo geral, na humanidade, não só entre espíritas, todas as pessoas são consideradas médium, Saturnino? Para a doutrina espírita, nós temos um conceito bem genérico, que Allan Kardec fala que todos, de alguma forma, têm uma sensibilidade, percebe o mundo material. Mas quando estamos falando em médium, a gente está falando daquele que é mais patente, que é mais visível o fenômeno nele, com a presença nele, certo? Então, a gente diz que é um chamado médium ostensivo. Aquele que fala, aquele que escreve, aquele que sente algumas emoções de forma mais intensa, a gente chama de médium ostensivo. Mas a mediunidade, que é a de intuição que todos nós temos, né? O pessoal às vezes chama de sétimo sentido, sexto sentido, e usa determinadas denominações para o fato de que a gente tem algo a se comunicar com o mundo espiritual. Saturnino, você é um trabalhador espírita há alguns anos, né? Eu fiz essa abordagem inicial, mas quero inclusive pedir licença para falar um pouco sobre o nosso convidado, o Saturnino. Ele inclusive começou a doutrina espírita, né, em 2003, é o nosso convidado de hoje. Ele inclusive coordenou já vários grupos de estudo, né, do EGE, que é o Estudo Sistemático da Doutrina Espírita, né, e mediúnico também. Inclusive, o Saturnino, na formação profissional, ele é
das ciências da habilitação em matemática, né, formado pela UERN. Ele é especialista em engenharia de sistemas, né, da UFRN. Também é especialista em direito civil e processual civil pelo Centro Universitário Celso Lisboa do Rio de Janeiro e ministrou diversos treinamentos na SMARN, né, que é a Escola de Magistratura do Rio Grande do Norte sobre sistemas judiciais, e atualmente é analista judiciário do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. E também é trabalhador, né, do Centro Espírita Ceareiro de Jesus. Atualmente, inclusive, ministra um curso de mediunidade, né, no Centro Espírita Ceareiro de Jesus. Com relação à sua formação em si dentro do movimento espírita, como você considera com relação à mediunidade? Conta um pouco para a gente dessa sua história com relação à questão da mediunidade, no seu caso específico, ô Saturnino. Bem, quando eu chego na doutrina espírita, por volta do ano de 2003, como a maioria das pessoas, chega em busca de algum consolo, de entender os problemas que a vida nos proporciona, as dificuldades, para entender o porquê do sofrimento da época, e a gente chega na doutrina. E, de repente, me desperta o interesse em começar a participar de grupo de estudos. E, pouco tempo depois, passo a me dedicar às leituras. Pouco tempo depois, me confiado a coordenação de um grupo de estudo da doutrina, do estudo sistematizado, o ESD, né? Só que em pouco tempo eu começo a participar também, de uma certa forma até acelerado o processo, a participar do estudo de grupo, em grupo mediúnico. E estudo uns 3, 4 anos, sob a coordenação, muitas vezes, de seu Cleóbio, que é uma grande referência no Espiritismo em Mossoró, né? E outros mais. E, de repente, me confiado também a missão de coordenar grupo de estudo mediúnico. Tudo um desafio que foi chegando de uma forma considerada rápida. Eu gostei, consegui desenvolver a contento esse trabalho e hoje me sinto bastante à vontade e gosto muito de trabalhar a questão da mediunidade, para que as pessoas entendam e deixem de ter certos preconceitos em relação à mediunidade e, na maioria dos casos, medos. Porque as pessoas, quando dizem, fulano possivelmente é médium, aí desperta logo o medo. Para outro, é uma curiosidade. É um conjunto de incertezas que pairam. Mas ser médium não significa ser doente. Ser médium significa ser meio de contato entre os dois mundos. Basicamente, significa isso. Ô Saturnino, e como é possível identificar se uma pessoa, digamos assim, que se pode dizer, fulano tem mediunidade? Como é que você, por exemplo, com a sua experiência dentro dos cursos ou dentro do espiritismo de um modo geral, pode identificar se uma pessoa tem mediunidade? Seguindo o método científico que Kardec nos sugere, a gente passa por um processo de observações. Aí vai analisar os aspectos. Essa pessoa está se comportando dessa forma porque pode ter algum desvio psicológico, psiquiátrico, ou então esse é um processo natural. Então, é um tempo de observação que a gente vai analisando para chegar a uma conclusão de que realmente existe a mediunidade. Agora, a questão no grupo de estudo, a gente trabalha o seguinte: existe a mediunidade que pode ser desenvolvida de forma equilibrada e aquela que a gente chama de atormentada, mas eu prefiro aquela que a gente não tem conhecimento de que existe, aquela que a gente não sabe o porquê que existe, e aí a gente passa a ter medo. Mas quando a gente chega num grupo de estudo, esclarece que não é algo que possa prejudicar, então as pessoas começam a entender e começam a aceitar e perde aquele medo, deixa aquelas neuroses em relação ao fenômeno em si. Eu gostaria, dentro do programa, Saturnino, até para quem não é espírita e tem curiosidade, que você pudesse, de forma até didática, explicar para a gente quais são os tipos de mediunidade, já que muitas pessoas já ouviram, obviamente, falar na pessoa de Chico Xavier, e é muito comum as pessoas relacionarem mediunidade com, por exemplo, as cartas, né, de escrita, mas que você pudesse explicar os tipos de mediunidade e como é que acontece cada uma, para as pessoas terem uma noção de como é que funcionam essas mediunidades. Pronto. Numa classificação de uma forma bem geral, a gente vai dizer que existem mediunidades de efeitos de natureza física e mediunidade de efeitos inteligentes.
me expressando dessa forma, não fui muito claro quando eu digo dessa forma. Mas vamos citar alguns casos, né? Tem pessoas que têm a capacidade de fazer o contato com os espíritos, né? E esses espíritos utilizar-se do corpo dela, da mão, da boca, vários elementos que compõem o nosso corpo para expressar os seus sentimentos. Deseja falar, então o espírito vai usar a boca do encarnado, né, para poder falar, que a gente chama isso de psicofonia. Tem a questão da escrita, que é muito conhecida, através de Chico Xavier, divulgou bastante, a psicografia, que é a parte escrita. O espírito vai usar a mão da pessoa que é médium para escrever. Tudo isso atuando na mente do médium, repassando as informações, e essa pessoa que é médium, que está em contato, que é o chamado médium, vai passando. Existem aqueles também que podem fazer verdadeiras obras de arte, desenhos, quadros, porque o espírito desencarnado, ele tinha uma habilidade em encarnações anteriores e ele passa a exibir a sua arte. Mas música também tem. Na música também tem isso daí. Inclusive, muitas músicas são inspirações dos espíritos. Você vê muitos compositores dizer, olha, eu estava ali num jantar, eu estava não sei aonde, de repente deu vontade de pegar o violão, a guitarra, alguma coisa, piano. E comecei o piano, e fiz essa música, e essa música estourou. Então, um exemplo disso é aquela música O Homem, de Roberto Carlos. Quando o Roberto Carlos visita Chico Xavier em Uberaba, de repente, Emmanuel, que é o mentor de Chico Xavier, passa essa música para que Roberto divulgue a ideia do Cristo, o sentimento, o amor. E aí Roberto pergunta, mas espera aí, eu vou dizer quem é que o compositor... Não, diga aí que foi fulano, foi Beltrano, foi você... Porque o espírito não gosta de aparecer, o espírito sério. Fala um certo dia um homem apareceu aqui, tinha um olhar mais belo. Eu não sabia dessa... Pois é. Aí então, o compositor ficou como Roberto Carlos. Isso, Erasmo tal. Isso, porque era interessante que chegasse através dele. Sim. Entendeu? Então existem essas inspirações. Que o importante seria o conteúdo, no caso, para a espiritualidade. Porque os espíritos bons, eles vêm justamente para ensinar, para levar a mensagem do Evangelho. Do jeito que nós estamos aqui falando do Evangelho de Jesus aqui na Terra, quando a gente vai para o plano espiritual, a gente continua falando. Quando a gente sai para o plano espiritual, a gente continua o mesmo. A gente não muda. Se você é bondoso, continua sendo bondoso. Se for ruim, continua sendo ruim. Não existe essa mudança de uma hora para outra. Então, no caso, Saturnino, todas essas que você falou aí, a psicografia, psicofonia, que é utilizada na arte, na pintura, na música. Psicometria também, que é todas elas são de efeitos físico ou inteligente, ou as duas? Tem situações em que podem ser as duas. Por exemplo, a psicografia. A psicografia, se eu estiver, o espírito estiver usando a minha mão para escrever, é um fenômeno de efeito inteligente, certo? Porque ele está passando a informação. Mas é possível que você coloque embaixo dessa mesa um lápis e uma folha e, de repente, pela influência do espírito, usando as energias do meio, que a gente chama de fluido, ele passa a escrever. Então, é um efeito físico, entendeu? Quando envolve a mente do médium, quando o espírito, a gente chama de efeito inteligente. Quando se envolve mais a carga energética, o fluido, que são energias, então a gente tem efeito físico. Então, determinados tipos podem se comportar das duas formas, efeito inteligente e efeito físico. Você trouxe um aspecto aí que eu acho importante e até de esclarecer, com relação à continuidade de que o que fez aqui continua lá em termos de caráter e de qualidade, digamos. Quem fez aqui continua fazendo lá. E o médium, por ser essa figura que faz essa intermediação dos dois mundos, e aí eu faço uma pergunta: como deve ser esse cuidado para não, de repente, receber uma mensagem de um espírito que pode estar mentindo, já que, por exemplo, a gente sabe que existe uma pessoa que é mentirosa e mau caráter aqui. Vai continuar lá. Se ela está lá, como é que um médium tem que ter esse cuidado para não detectar o que é mentira e o que é verdade que vem de lá
e ele filtrar isso. Como é que deve ser esse trabalho do médium? A gente precisa acabar com aquela história de que, essa mensagem veio de um espírito, é verdadeira. Não. A gente tem que sempre usar a razão. Peraí, essa informação aqui bate? É coerente? Então, eu tenho que fazer uma análise crítica da informação. E o cuidado tem que ser muito grande, porque às vezes ele começa com uma conversa bem aprumada, né? E de repente você vai vendo algumas contradições, né? De repente o espírito chega, por exemplo, né? Fabiano é um camarada muito bom. Aí você diz, vixe, é um bom espírito, né? Mas se eu fosse você, eu descontava aquele negócio. Aí chocou, não foi? Ele disse que você é bom, mas me incentivou a descontar algo. Então, chocou. Então, na minha análise, eu digo, opa, esse espírito aqui não está falando a verdade. Porque, por exemplo, eu estava pensando aqui, Saturnino, veja bem, como um espírito, por exemplo, um espírito mau, Sei. Ele chega para uma comunicação com o médium e de repente... Porque a gente imagina assim, que o espírito, por ser mau, ele não é inteligente. E eu acredito que ele seja inteligente. Já que você disse que o mundo continua lá, e aqui a gente sabe que tem gente que tem um caráter duvidoso, mas que é inteligente. Sim. Imagine se ele chega e diz, olha, na sua família tem alguém que está para morrer. Ora, numa família gigante, alguém está para morrer. Isso. É uma comunicação inteligente. E como é que você não vai imaginar que isso é verdade? Então, eu digo que às vezes pode ser difícil para o médium também detectar uma mensagem que não é verdadeira, não é verdade? Há dificuldade sim, Fabiano, porque muitas vezes a vaidade do médium não permite eu analisar, eu fazer a crítica em relação à comunicação. Quando um espírito vem dar notícias ruins que vão acontecer, normalmente são invenções. Sim. Porque um bom espírito não vai lhe atormentar de véspera. Sim, vai simplesmente poder alertar. Dizer, fulano, você pode ter mais cuidado quando for viajar, diminua sua velocidade, né? Ou se prepare para as coisas do dia a dia. Entendeu? Não vai chegar, vai acontecer um trágico acidente, vai morrer tantas pessoas. Normalmente não vem. E a questão do espírito, né? E a questão da evolução moral e intelectual são duas coisas que andam, de certa forma, separadas. Porque eu posso ser muito conhecedor, muito inteligente, mas eu tenho um instinto muito ruim. Ou seja, o nível de informação já é um filtro. É um filtro. Sim. Isso. Sim. E aí, às vezes, chega o espírito com muita inteligência, né? Como a gente vê na humanidade, um Hitler, um camarada muito inteligente, mas que tinha uma índole muito violenta. Então, os espíritos acontece isso. Porque, às vezes, a gente pensa, o camarada é inteligente, uma evolução intelectual, ele vai ser evoluído moralmente? Não. Porque, se assim fosse, as pessoas que não têm conhecimento na atual encarnação não seriam boas. E você vê pessoas simples, de um coração assim que você não tem como dimensionar. Então, é importante a gente sempre confrontar a questão do conhecimento com o que se diz e com o que se faz, com o que se projeta. Ô, Saturnino, a gente está falando aqui de mediunidade e dentro de um conceito popular, a gente vê, e pelo que a gente leu, a obra de Chico Xavier. Que impacto ela teve dentro do espiritismo, até, digamos, de um modo mundial, e especificamente aqui no Brasil, para que as pessoas tomassem mais conhecimento sobre o que é a mediunidade e que impacto ela trouxe até, de um modo geral, assim, para o espiritismo no Brasil? Foi a obra de Chico Xavier que permitiu o espiritismo ser mais divulgado. E também ela veio ampliar noções que não tinha exatamente nas obras básicas de Kardec. Na época, dizia-se, por exemplo, lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do Pai. Jesus já dizia isso também, né? Porque, na verdade, o Espiritismo é um cristianismo redivivo. Mas só que Chico Xavier veio dizer, essas moradas são colônias, são locais criados fluidicamente em todas as cidades, em todos os cantos, que você vai para lá, conforme o seu grau de adiantamento moral, conforme o seu nível de pensamento. Então, a gente começou a aprender o que era uma colônia espiritual com Chico Xavier. Jesus só pôde dizer até o ponto que existiam muitas moradas, né? Veio mostrar também, ampliar o leque e exemplificar melhor o leque da mediunidade que está lá no Livro dos Médiuns, porque veio mostrar vários fenômenos que ocorrem
natureza física, de natureza inteligente, e veio mostrar mais ainda essa interligação entre o mundo espiritual e o material, através do intercâmbio de informações entre esses dois mundos, mostrando as curas que os espíritos podem realizar juntamente com os encarnados. Então, foi de um valor muito significativo para a divulgação a nível de Brasil e a nível de mundo, porque mostrou-se a qualidade de um médium elevado. O nível desse médium que você fala, justamente, essa coisa elevada que foi Chico Xavier, ela deve ter tido, obviamente, um propósito. É possível que ainda se tenha um médium da qualidade de Chico Xavier, do tamanho dele, em próximas encarnações? É muito provável, porque, como já se previa, né, que serão feitas várias revelações mais amplas, né, para que as pessoas compreendam melhor. Digamos que Chico Xavier preparou todo o arcabouço, toda a estrutura, para vir pessoas de nível mais elevado com missão equivalente. Por quê? Isso precisa ainda. Porque a humanidade não evoluiu ao ponto de perdoar, ao ponto de amar, ao ponto de ser irmão em Cristo, como verdadeiramente ensina. E uma pergunta que eu pensei aqui, eu pesquisando sobre o tema, Saturnino, me veio à mente, é que o médium, você falou, não é preciso ter medo para ser médium, mas de certo modo, por isso que você vem falando, eu entendo aqui que é preciso muita responsabilidade, porque você imagine filtrar o que é uma informação verdadeira, o que é uma informação falsa de um espírito, é de certo modo muita responsabilidade. E aí me vem a pergunta, o médium, do ponto de vista dentro do princípio espírita, ele tem mais responsabilidades do que outras pessoas, o débito dele, digamos assim, no mundo aqui, ele é maior do que outras pessoas? Veja bem, quando a pessoa vem com a mediunidade, normalmente ele pediu no mundo espiritual. E por que é que ele pede? Porque ele viu a necessidade de trabalhar, fez algumas coisas erradas, né, no passado. Aí deixa eu ir ali pagar. Deixa eu ir ali, vamos ajeitar ali, né? Então esse vem realmente com as dívidas do passado, né? Pede, na maioria das vezes, para trabalhar, e quando não pede, é empurrado pela espiritualidade à força, tem que ir. Aí você pode perguntar, mas tem que exercer? Não. O Espiritismo, ele prega total liberdade. Você não precisa exercer a mediunidade ostensiva por obrigação. Mas, se você puder exercer por amor, auxiliando os irmãos mais necessitados, aí sim, é interessante que se busque a mediunidade. Todos nós, no geral, nós viemos de outras vivências onde erramos muito. E só vamos a corrigir isso através do trabalho em favor do próximo. Quando nós estamos divulgando a doutrina espírita, nós estamos também ajudando as pessoas a esclarecimento, e isso é um trabalho dignificante do Cristo. O Saturnino, e você falava aí que muitas pessoas às vezes têm uma certa dificuldade de conviver quando se descobre que tem essa coisa mais forte da mediunidade e tem dificuldade até de conviver com isso, né? E como conviver para, por exemplo, pessoas que têm dificuldade. A linguagem popular é falar com os mortos. Para o espírita não existe mortos, existem pessoas que estão vivas em outro plano. Como conviver, por exemplo, eu me lembro que, vendo um documentário, Chico Xavier, às vezes tinha dificuldade de saber se a pessoa estava nesse plano ou em outro. E às vezes perguntou a uma mulher, minha senhora, a senhora está viva ou morta? E a mulher disse, eu estou viva. Ele disse, ainda bem, graças a Deus. Porque ele via tantos que não sabia distinguir. Isso. Mas uma pessoa iniciante, obviamente, que quando vê aquela e sabe que não é uma pessoa encarnada, fica meio perturbada. Como conviver com isso para quem está iniciando e de repente começa a ter visões e tem aquele medo? Como é que A doutrina espírita, ela nos proporciona uma terapia para isso e orientação em geral. Porque a mediunidade, é interessante notar que ela não ocorre somente para quem aderiu à doutrina espírita. Vai ocorrer em qualquer local. Se você tem religião, pode ocorrer. Se não tem, vai ocorrer. Não importa onde seja. Aí a questão é começar a entender o que é o processo, contar com a ajuda também
em alguns casos, terapêutico, como a psicologia, psiquiatria, para dar uma orientada. Mas se você puder ir a um centro espírita, aí você poderá receber orientações, se engajar, por exemplo, num grupo de estudo para entender o que é que está acontecendo com você. E, a partir daí, você pode delinear um caminho. Não, eu quero só um tratamento espiritual para equilibrar essas energias que estão em desequilíbrio, mas eu não quero trabalhar. Então, isso aí é perfeitamente possível. Agora, precisa buscar as terapêuticas que cada caso requer. Às vezes, um tratamento espiritual contorna todo o cenário. A pessoa decide exercer a mediunidade ou não decide exercer. Mas o importante é a gente esclarecer, mostrar o porquê, mostrar que não é algo que vai provocar a desencarnação de ninguém, que vai prejudicar em excesso. Tem como equilibrar. O problema é que as pessoas muitas vezes não sabem onde procurar ajuda. Em que momento, qual profissional, ou se precisa de um centro espírita, ou de uma igreja que possa orientar. Então é importante buscar apoio de alguém que tenha conhecimento sobre a mediunidade. Isso é fundamental. Saturnino, você tocou num aspecto aqui que eu já estava aqui previsto para abordar, que é super interessante, e que envolve justamente a ciência, e o espiritismo ele dialoga muito com, obviamente, a ciência, de muitos casos que a ciência, a psiquiatria entende como processos depressivos, esquizofrenia, muitos casos que são diagnosticados como problemas psiquiátricos, esquizofrênicos, você entende que são problemas de ordem espiritual e que, diante disso, seriam problemas mediúnicos? Vamos lá, vamos fazer uma divisão aqui do tema, né? Primeiro, muitos problemas realmente, ele tem um componente, eu digo a maioria, tem um componente espiritual envolvido, ou seja, uma terceira mente influenciando a pessoa, certo? Tanto é que quando você dá um diagnóstico, isso aqui é depressão, isso aqui é esquizofrenia, você dá o diagnóstico, mas você diz, como é que começou? Você fica difícil, né? A medicina chegar à origem. Às vezes tem aqueles, os que fazem, os terapeutas que fazem a regressão de vivências passadas, né? Eles mostram que existiu um trauma, por exemplo, na infância, mas ele vai até um certo ponto. A maioria dos casos tem um componente espiritual. É a falta de religação com Deus, o Pai Maior, é a falta de perspectiva de vida, de mudar os pensamentos. E como a pessoa tem uma sensibilidade média, a maioria das vezes, sem saber, que tem muita gente que e não sabe, aí ele começa a receber influência de pensamentos de desencarnados. E aí o quadro que era só fisiológico passa a ter uma dimensão maior, mistura os dois. Tanto é que chega um ponto que você não sabe mais que é só espiritual ou só fisiológico. É uma mistura dos dois. Aí, por isso que muitas vezes a gente sempre fala, olha, tratar problemas de natureza espiritual, em alguns momentos, requer o acompanhamento médico, na maioria, para que a gente possa entender até que ponto é problema de natureza fisiológica e problema de natureza espiritual. Tem que delimitar essa fronteira. Porque se a gente generalizar, dizer que tudo é processo de influência espiritual ou tudo é só problema fisiológico, a gente está indo para os extremos e esses extremos não vai funcionar. Porque a maioria das vezes tem os dois componentes em conjunto. Saturnino, a gente está caminhando para a parte final do programa e eu gostaria que você pudesse nos esclarecer como é que o médium deve se preparar para se proteger, já que ele é também um alvo, sim, né, por ele ajudar também tantas pessoas a viver num ambiente mais harmonizado. Você, por exemplo, como faz para se proteger? E você, obviamente, assim como muitos médios, captam e sentem quando tem um ambiente mais, digamos assim, com energia, digamos, como se diz no popular, mais pesada, uma densa. Como você faz para poder, quando sente aquele ambiente mais pesado, tentar não entrar naquele clima e tentar se proteger para poder tentar deixar mais harmonioso o ambiente e seguir o fluxo? É preciso nós adquirirmos no dia a dia hábitos salutares. Uma oração antes de dormir, depois que acorda, uma leitura do Evangelho,
aprender a respirar pelo diafragma é uma técnica também que a gente usa lá da ciência, né? E no dia a dia, quando a gente chega em determinados ambientes, quando sente aquele clima muito pesado, é tentar se desconectar daquilo dali, porque a conexão não vai resolver absolutamente nada. Mas a melhor maneira que a gente tem de se libertar das influências é a gente começar a trabalhar os nossos pensamentos. O que é que nós estamos pensando no dia a dia? Qual é o tipo de pensamento que eu cultivo? E aí começar a bloquear aqueles que são negativos. Ou seja, eu preciso gerar um otimismo em mim para que eu compreenda a necessidade de combater os pensamentos inferiores. A desarmonia, a tristeza, desânimo, eu tenho que combater. E eu não preciso sentir o problema do outro para eu ajudar, eu preciso ajudar. Porque se eu ficar sentindo o problema do outro sem agir, serão dois doentes, serão duas pessoas que irão adoecer. E você não resolveu nada. Então, é necessário você não se colocar na posição do outro para absorver, mas sim para poder ajudar. Eu digo, nessa situação, eu poderia ajudar desta forma, fulano. Mas eu não posso ir até fulano e chamar o problema de fulano para cima de mim. Eu preciso separar as coisas quando eu vou auxiliar o próximo. Porque senão, eu fico no mesmo nível, então não vou ajudar e vou adoecer. Obrigado. Ok, eu que agradeço o convite. Tá certo. Então a gente agradece demais aí ao Saturnino, que é nosso colaborador, não só convidado de hoje do programa, falando sobre esse tema aqui riquíssimo, que é a mediunidade, mas é nosso colaborador efetivo aqui, é produtor, nos ajuda a trazer não só os convidados, mas também a sugerir os temas que vocês acompanham todas as semanas aqui no Despertar, pela nossa TV. Quem não pôde acompanhar hoje, espalhe a ideia aí, está disponível e fica disponível aí no YouTube. A gente agradece mais uma vez pela grande audiência, a estimada audiência de todos vocês, telespectadores e internautas. E na próxima semana a gente está de volta com mais um Despertar à Luz do Conhecimento. Até a próxima.